Boa noite, voltamos então para o último bloco do nosso programa Livros e Ideias. Lembrando que somos uma iniciativa do Senas Pré-Vestibular e Concursos, melhor preparatório da região, e em parceria com a Livraria Café Espaço B. Bom, antes de começarmos esse último bloco com as perguntas da plateia, gostaria aqui de indicar aos interessados em se aprofundar sobre o tema terrorismo, as obras O Guia Completo das Cruzadas. Esse livro vai contar um pouco da história de como se deu as cruzadas, os períodos das cruzadas na Idade Média, como a cultura da época influencia a nossa cultura hoje e os conflitos que a gente encontra na atualidade. O livro também, Teoria do Drone, vai dizer como a nova tecnologia do drone militar vem mudando o conceito de guerra na atualidade e favorecendo o surgimento de grupos terroristas, né? E por fim, o livro Estado Islâmico, Desvendando o Exército do Terror, é um livro aí que vai contar um pouco da história do grupo Estado Islâmico, né? Bom, começando então com as perguntas da plateia. Boa noite. Eu gostaria de perguntar aos professores a respeito do seguinte: quem que é o maior terrorista? Ou é uma maquiagem contemporânea dos nossos tempos? E aonde que esse ser humano deu certo? Pergunta um pouquinho difícil, mas eu creio que vocês vão dar conta. Eu creio que você já respondeu um pouquinho a questão do ser humano, um pouquinho, né? Mas terrorismo, eu gostaria de saber de vocês. Eu entendo que os maiores dominadores são os maiores terroristas. Então, as grandes potências que nós temos hoje e ao longo da história, eles imprimem todos os tipos de violência para se manter no poder. Então, voltarmos aos tempos antigos, né? Os grandes impérios, a instituição igreja, né? E hoje, propriamente, como grande potência que nós temos, os próprios Estados Unidos, vão usar aí de forma maquiada esse tipo de violência. Nos fazer acreditar que é certo. Podar as nossas liberdades, né? Fazer entender que aquilo que é passado para mim é, na verdade, o que eu realmente necessito. Isso é uma forma de violência, isso é uma forma de terrorismo, tá? E negligenciam aquilo que é realmente necessário ao humano. Esse sentido de comunidade, esse sentido de coletividade, esse sentido de vivenciarmos uma sociedade de forma em que há benefícios para todos e que possamos resolver as nossas diferenças, né, de uma forma um pouco mais natural e verdadeiras. Então, eu entendo que esse grande terrorista seja esses grandes dominadores que nós temos hoje. E que sempre tivemos, na verdade, né? Eu entendo dessa forma. Bom, acredito que o grande terrorismo, assim como a professora falou, está relacionado às grandes potências, mas num sentido um pouco mais filosófico, talvez o grande terrorismo seja o poder, ou a perspectiva de adquirir e manter o poder, né? Então, a gente vai ver potências, por exemplo, os Estados Unidos e outras potências antes dos Estados Unidos, né, ao longo da história, fazendo uso contínuo do que a gente pode chamar hoje de terrorismo, né, de provocando medo nas pessoas que lhes são convenientes, né? Mas eu acho também que o terrorismo está dentro de nós enquanto ser humano. Então, por exemplo, para aquela pessoa que vê um jihadista islâmico degolando uma vítima e pensa assim: que vontade de pegar esse jihadista e degolar ele também. Você está praticamente... essa lei de Talião, né, do olho por olho, ela só produz um novo terrorista. Então, você pode argumentar, mas é a justiça, não sei o que, é questionável esse consenso de justiça. Mas não é questionável que você está se igualando ao terrorista. Ao terrorista, ou ao criminoso, ou ao assassino, ou ao estuprador, na medida que você deseja que aconteça com ele a mesma coisa que justificou o crime dele, né? Você se iguala a ele. E isso não quer dizer que estou defendendo
o terrorista ou o criminoso, né? Eu só estou defendendo um conceito de civilização que não é o atual. Nos remetendo a 11 de setembro de 2001, não é isso? Naquela época, a hora que eu vi aquele acontecimento, eu imaginei na minha cabeça pobre o seguinte: quem sabe agora, esses Estados Unidos podem dar a volta por cima nesse acontecimento. E olha, veja o que eles fizeram. O que vocês pensam sobre isso? Penso que pioraram. Acentuaram ainda mais aquilo que já estava colocado como prática, como cotidiano. Mostrar o meu poder, estabelecer a minha dominação, estabelecer a forma de dominação. Então, o que eles quiseram mostrar naquele momento ali foi única e exclusivamente uma questão de vaidade. Nós fomos atacados, fomos feridos na nossa dignidade como soberania, né, como grande nação do mundo. Foi a primeira vez, passando por duas grandes guerras do século XX, né, que os Estados Unidos têm ali propriamente o seu território atacado. Então, essa afronta à dignidade, essa afronta àquilo que tem mais de essencial para os norte-americanos, ela foi muito ofendida. Então, a resposta teria que ser à altura daquilo ali. Então, toda a forma que o Bush, né, o governo Bush, no momento, se endireitou ou se direcionou, foi justamente mostrar que eram, ou continuavam, donos do mundo, né? Então, para alguns historiadores, o 11 de setembro é um divisor de águas e de tempo. Estaríamos vivenciando agora o pós-contemporâneo, né? Iniciaríamos ali uma nova forma política, uma nova forma de questões diplomáticas, e que teríamos que rever ali a conduta de como agir, principalmente nesse caso de terroristas. Mas o que nós percebemos foi aquilo que era permanente, aquilo que era contínuo, aquilo que era estabelecido desde muito tempo. Somos a maior potência e nós vamos responder dessa mesma forma. Complementando a resposta da professora Nara, eu acho que, primeiro, os Estados Unidos ganharam muito enquanto poder, enquanto os donos do poder ganharam muito com o 11 de setembro. É a partir do 11 de setembro, com a política de guerra ao terror, que eles consolidam no mundo uma política de intervenção unilateral, extremamente violenta, né, que seria considerado crime contra a humanidade se fosse qualquer outro país no globo que estivesse fazendo. E outra coisa, se ganhou muito dinheiro, né? As grandes indústrias e aqueles que são apoiados por essas indústrias bélicas, né, ganharam e continuam ganhando muito dinheiro. Então, o 11 de setembro foi vantajoso para muita gente, infelizmente, né? Agora, por outro lado, eu gostaria de fazer aqui um papel de advogado do diabo, talvez, ao mostrar que os países onde a gente conhece mais comumente o terrorismo, né, na atualidade, esses países do Oriente Médio, Afeganistão, Irã, Irã nem tanto, mas Iraque, Síria, por causa do Estado Islâmico, esses países, muito provavelmente, já estariam se matando, mesmo que não houvesse os Estados Unidos. Porque antes da própria fundação dos Estados Unidos, esses países esses territórios já eram territórios beligerantes. Eles já lutavam e se matavam entre si, né? Então, você pega o próprio momento das cruzadas, aí com a intervenção, né? E antes de Cristo, enfim, ao longo da história, esses países que possuem uma grande influência religiosa, e é um estupim, não tem como ignorar a influência religiosa nesses conflitos, né? Eles já estavam se matando antes dos Estados Unidos, só conseguiram um motivo a mais para se matar e matar outras pessoas, né? Mundo afora. Então, o terrorismo em si, ele é uma questão humana, né?
mas que, como tantas outras questões humanas, é passível de ser superado. Então, espero que seja superado nos países de lá e nos daqui também. Professora Nara, então, encerrando o nosso programa, você gostaria de deixar aqui alguma consideração, algo que você, por falta de tempo, talvez não tenha conseguido abordar? Sim, eu gostaria de falar a respeito do terrorismo seletivo, né? E como que a mídia intensifica essa questão. A gente acompanhou aí nos últimos anos, recentemente, aqueles ataques à França. Mas no mesmo período tiveram ataques terríveis, com mortes de muito mais pessoas na África, cometidas por um grupo chamado Boko Haram, né? E a mídia focou apenas na Europa, né? Qual que é o problema? Porque essa seleção, as pessoas que estão na África não merecem também o nosso choro, a nossa vela, a nossa mudança de tema de Facebook, né? Então, a forma como a mídia trata isso, a forma como a mídia seleciona a informação, me preocupa, né? Então, a gente não tem uma totalidade das informações e a importância que isso tem e uma tentativa de resolução do problema também, né? Então, assim, faltou falar um pouquinho disso, a respeito disso, e essa preocupação nossa é bem discutível de como que esses assuntos são colocados propriamente para as pessoas através da mídia. E eu gostaria de deixar aqui um último pensamento ao telespectador que está aqui nos acompanhando, né, até o final do programa, dizendo que o sentimento que a gente deve ter com relação ao terrorismo, ele deve ser o de revolta, mas nunca de medo. Ainda que o sentimento de medo seja aquele mais fácil, né, e mais propício para se sentir quando a gente vê um atentado, seja em Paris ou aqui próximo da gente, né? Porque toda vez que a gente sente medo dos terroristas, é a hora que eles estão ganhando, que eles sabem que estão no caminho certo. Porque, como a gente disse aqui, o terrorismo é uma forma de fazer política a partir do medo. Se ele está conseguindo provocar medo na população, então eles estão conseguindo a vitória que eles esperam, né? Então, converta o medo dos terroristas em revolta, em indignação, né, e em tolerância. Não tolerância com os terroristas, mas tolerância com aqueles que eles se dizem representar, especialmente os islâmicos, os muçulmanos, né, e o povo árabe. Bom, ficamos então em mais um programa Livros e Ideias. Eu aguardo vocês para o próximo programa, lembrando toda quinta-feira, às 22 horas, né, aqui na TV Vale. Muito obrigado e boa noite a todos.